Olá, gente, tudo bem? E a nossa aula hoje, revisão de matemática e inglês. Então, estamos aí fazendo a nossa revisão para logo mais podermos fazer a nossa avaliação, certo? Então, nós sabemos que o menor divisor comum é o 1. Então, o menor número que nós usamos na divisão é o 1, certo? Termos da fração. A fração nós temos o termo, né? Nós sabemos que nós temos dois termos na nossa fração. O número que fica em cima é chamado de numerador e o que fica embaixo é chamado de denominador. Então, esses são os termos da fração. O que é uma fração? Então, nós sabemos que uma fração é a divisão de uma unidade em partes iguais. Então, fração é a divisão de uma unidade em partes iguais. Ou seja, fração é divisão. Medidas de massa. Nós sabemos que a massa equivale ao peso de algo. Então, quando você ouve falar em medidas de massa, quer dizer que você vai usar o quilo. E nós sabemos que o que nós usamos, qual a unidade padrão das medidas de massa é o quilograma. Então, sempre a unidade padrão é o quilograma e a grama, né? E nós também usamos a balança como instrumento de medidas de massa. Também nós temos a soma das frações. Quando nós somamos uma fração, nós apenas iremos somar os nossos numeradores e vamos conservar os nossos denominadores. Então, você soma na soma de fração. Você soma o numerador, 2 mais 5, 7. E você conserva o denominador, porque o denominador é igual. Então, você não mexe, você apenas conserva ele. Ficou 7/6. Então, esta é a aula revisional de matemática. Então, nós ainda temos, né, a nossa aula revisional de inglês. Nós temos o uso do can e do can't. Então, can, pode, posso. E can't, não pode, não posso. Então, nós usamos essas duas formas para afirmar que eu posso e que eu não posso. Temos também o uso do a e do an. Então, o a. O a significa uma, né? E eu uso antes de uma palavra que começa com consoante. O an significa também e uma, e eu uso antes de palavras que se inicia com vogais. Exemplo, a toy. Lembra-se que a palavra toy começa com uma consoante, então eu uso a. An astronaut, então astronaut começa com vogal, então eu vou usar o an. Embaixo também tem this is me, então this is me. Este sou eu. Então, nós temos aí algumas partes do corpo que nós aprendemos, né? Que nós temos ear, mouth, nose, né? Então, tudo isso faz parte do nosso corpo. Olhos, orelha, nariz, boca. Então, tudo isso faz parte do nosso corpo, ok?
Então, essa é a nossa revisãozinha de inglês.